Coletivas do Dragão. Oferecimento Bebidas Premium, Celaria Gaúcha, Red Black House e Jack Tattoo. Como foi a semana de preparação do Atlético? Foi muito boa, foi uma semana muito proveitosa, uma semana onde a gente pôde analisar aquilo que a gente teve de acerto e de erro no jogo, procurar corrigir e tentar preparar uma equipe mais competitiva, aquilo que a gente possa ter algo mais para poder buscar a vitória. O que o Atlético deve fazer para reverter esse placar? Pela semana maravilhosa que a gente teve de trabalho, uma semana leve, uma semana boa, uma semana de muita correção, a gente precisa ter a tranquilidade necessária, o que é jogar um jogo decisivo. Então todos aqueles ingredientes que a gente sabe que precisa para um jogo decisivo, a gente precisa levar para esse jogo. E principalmente, que a gente precisa melhorar bastante, o que a gente já foi conversado aqui, é a nossa tomada de decisão, né? É o último passe, é a finalização, é a tranquilidade de fazer a melhor escolha. Eu acho que isso a gente precisa melhorar bastante de um jogo para o outro. Agora o restante a gente procurou fazer as correções, né, tanto de vídeos quanto no campo, e a gente chega com uma equipe bem preparada, uma equipe competitiva para esse jogo tão importante que a gente vai ter no campeonato. Marcelo, já são 11 meses aqui, caminhando para um ano, e foi a primeira vez que eu vi que você fechou o treino mesmo. Assim, geralmente você permite que a imprensa acompanhe, mas que não filme. Por que essa opção de, nessa semana, fechar os treinos? É porque, Felipe, é uma semana de muito detalhe, né? Tanto que a gente não está escondendo nada da imprensa, a gente procurou fechar a primeira parte para fazer toda a bola parada, todas as correções que a gente precisava fazer. Não é que eu não confie na imprensa, eu não confio no meu torcedor. Tanto que depois de um certo momento a gente abriu, vocês acompanharam toda a movimentação coletiva da equipe. Comigo não tem isso, mas é um jogo de xadrez, é um jogo que vai ser decidido no detalhe. Então a gente precisa ter o nosso detalhe muito bem trabalhado e a gente precisa ter alguns elementos que possam ser surpresa para que a gente possa tentar obter essa vitória. Essa questão do Luiz Fernando, né? Ontem, grande parte do treino, ele foi titular na sua equipe e hoje não participou da atividade. Você já antecipou para a gente aqui que ele não vai para o jogo. É algo que muda um pouco o seu plano, já que não tem ele, de repente pode ter uma novidade diferente? A gente tinha uma estratégia de iniciar a partida com o Luiz Fernando. Ele vinha num trabalho muito bem desenvolvido, numa crescente, treinou muito bem, né? Atingiu toda aquela expectativa que eu tinha. Claro que quando você monta uma equipe para iniciar o jogo, você também monta as suas estratégias de mudança de jogo. Então essa era uma estratégia de começar com o Luiz e guardar algumas alternâncias de substituição, né, no decorrer da partida. Mas infelizmente não podemos contar com o Luiz para esse jogo. Mas sim, criamos uma nova alternativa, criamos várias alternativas de situação de jogo para que a gente possa modificar o jogo assim que cada momento que o jogo se desenhar, para que a gente possa ter um momento competitivo dentro do jogo e a gente possa buscar aquele objetivo que a gente tem para essa partida. Marcelo, o Atlético nesse domingo vai ser um Atlético mais ofensivo do que foi no primeiro clássico? Por exemplo, você fez a alteração colocando o Negueba, que é um jogador bem mais agudo, bem mais ofensivo do que o Anderson. É uma já característica que o Atlético vai ser bem mais ofensivo do que foi no primeiro clássico? Geninho, é claro que a gente tem que reverter, né, a situação. Mas precisamos reverter com calma e com equilíbrio, né? A gente encarou esse 2-1 como se a gente fosse para um intervalo de jogo, né? Um intervalo prolongado e vamos ter mais 90 minutos. Só que eu não tenho só os 15 minutos de intervalo. Eu tenho toda uma semana para trabalhar, toda uma semana para criar uma estratégia, entender e estudar o meu adversário para que eu possa ter uma equipe muito competitiva. Então, assim, eu encarei como se fosse uma continuidade de mais 90 minutos e que nós tivemos um grande intervalo de um jogo para o outro, onde eu tive mais tempo para poder trabalhar a minha equipe. Claro que a gente vai buscar, né, o nosso resultado, mas com muito equilíbrio, porque nós temos 90 minutos. Um placar simples nos dá o direito do pênalti. E o 2-0, a gente tem o direito à classificação. A gente pode, com 5 minutos, né, já está com o nosso primeiro objetivo, que é fazer 1-0, ou a gente pode fazer 1-0 aos 90. Então a gente tem que ter um jogo equilibrado em todos os 90 minutos. Você é um técnico muito inteligente, você consegue mudar muito a postura do seu time quando você faz alguma alteração. Que leitura que você está fazendo desse jogo, Marcelo? Porque é o jogo mais importante do ano para o Atlético, vale uma vaga na decisão do Campeonato Goiano e você podendo aí chegar ao seu segundo título em menos de um ano comandando a equipe. Que leitura que você está fazendo desse jogo?
Cara, é um jogo contra um adversário muito difícil, é um adversário que nos traz muita dificuldade, mas é importante que estude bem o adversário, veja os pontos fortes e fracos, para que a gente possa explorar. Eu treinei, né? Hoje o time que vai iniciar com uma estratégia de jogo, e depois eu criei mais duas alternativas que eu posso usar dentro do jogo, né? Que eu possa buscar o resultado ou que eu possa obter uma equipe equilibrada. Então, o que eu falo para você que foi uma semana muito boa, porque nós treinamos todas essas situações de jogo. Então eu começo com uma equipe e tenho duas alternativas de maneira de jogar para que a gente possa mudar e tentar buscar o nosso objetivo. Então por isso que é uma semana importante de trabalho, então por isso que foi uma semana muito boa de trabalho. Agora ter tranquilidade, ter foco, né? A gente não pode modificar o passado, mas o futuro a gente pode modificar. Então o que aconteceu a gente não pode mais modificar, mas no domingo a gente pode buscar os nossos sonhos. Marcelo, você sempre valoriza o campeonato regional, já falou isso pra gente. O que você está passando nesse sentido para esse elenco para buscar reverter essa situação adversa? É o jogo mais importante do ano. Eu valorizo muito o estadual porque eu sou um oriundo do estadual, né? Eu trabalhei talvez em 10 estaduais na minha carreira. Então eu valorizo muito essa competição, acho ela muito importante. Eu acho que o estadual ela traz uma rivalidade salutar, né? Muito bacana. E o Atlético tem que buscar os seus objetivos. E o primeiro objetivo do ano do Atlético, o primeiro é o título estadual. E nós estamos vivos na competição. Eu creio, eu acredito, eu tenho convicção que nós temos condições de buscar esse objetivo, sabemos da dificuldade que é muito grande, mas é o que eu passei para os meus jogadores. O passado a gente não pode modificar, mas o futuro a gente pode modificar. Então vamos atrás dos nossos objetivos, que é a primeira meta, a segunda meta, tentar passar para a final. Então vamos buscar isso no domingo. E que peso tem chegar à final, brigar pelo título para começar bem o brasileiro? É muito importante, né? Quando você tem os resultados positivos, quando você ganha um título, é muito importante. Isso traz a confiança aos jogadores, traz a confiança no trabalho, traz a confiança em todos os aspectos. Mas a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe da nossa qualificação. Às vezes você trabalha muito bem, mas o resultado não vem. Mas nós temos 3 grandes competições no ano. A primeira é agora o estadual, depois temos a Copa do Brasil e o Brasileiro, né? Mas a gente sim vai buscar esse objetivo, que ele ainda é muito vivo e muito real dentro de nós. Você torce para um dia quente, ensolarado? Nesse caso o Atlético entraria com um ritmo forte para aproveitar o cansaço do Goiás do meio de semana? Muitos imaginavam isso no primeiro jogo e não deu certo. Eu torço para que a minha equipe absorva tudo que nós treinamos na semana e tenha um foco, uma concentração muito alta no jogo, que é um jogo decidido no detalhes e que a gente melhore nessa tomada de decisão. É para isso que eu trabalhei, é para isso que a gente torce, e a temperatura, se estiver quente a gente joga, se estiver chovendo a gente joga, não tem, eu acho que não difere muito não. Mudando um pouquinho o assunto, ontem, né, foi feito o sorteio, Copa do Brasil, Flamengo pela frente, só tinha pedreira, mas se você pudesse escolher, você escolheria o Flamengo? Cara, a gente quando chega numa oitava de final de brasileiro, de Copa do Brasil, a gente não tem muito o que escolher não, né? A gente pega o Flamengo em 15 dias, nós vamos jogar 3 vezes com o Flamengo, depois 4 dias de diferença, ou 3 dias de um jogo para o outro. Cara, mas eu vou deixar para pensar no Flamengo na segunda-feira, né? Eu tenho muito o que pensar aqui, eu vou para a concentração agora e só saio na hora do jogo. Então o que eu tenho que pensar e respeitar esse grande confronto que eu tenho no domingo, que esse é o nosso grande objetivo momentâneo. Jornal do Dragão. Oferecimento: Bebidas Premium, Celaria Gaúcha, Red Black House e Jack Tattoo. Acesse nosso site e nossas redes sociais.